Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é bom, Ele é benigno, Ele é bondoso, Ele é misericordioso. Obrigada pelas tuas misericórdias. Obrigada, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigada, Pai querido, pela tua compaixão e tua infinita bondade para conosco, por mais um dia de vida que nos concedeste. Obrigada por todos aqueles que estão pelo mundo inteiro, por todas as famílias da terra. Eu quero entregá-los no teu altar da graça, quero declará-los ao Senhor, para que o Senhor derrame sobre cada um de nós as tuas bênçãos e as tuas misericórdias. Amém. Em nome de Jesus. Obrigada, Espírito. Vem, Santo Espírito, falar connosco através da tua palavra, para que nós possamos entender a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós hoje vamos ter uma meditação que ela encontra-se em Tiago 1, do 19 ao 27. E o Tiago fala para nós assim. Ele diz para nós: Tiago, nós sabemos que era o servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Assim como nós, todos aqueles que estamos na sua vontade, na sua palavra, que ouvimos a sua palavra, somos os servos do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então ele fala para nós: meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para irar-se, para ficarem zangados, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral, da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Aonde é que nós temos colocado a palavra do Senhor? Ouvimos por um lado e deixamos-la sair, ou por um ouvido a 50 e sai pelo outro a 100? Meus queridos, a palavra é para ser ouvida e guardá-la no nosso coração e haver discernimento da vontade do Senhor. E o 22 diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-vos vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho. Que quando nós temos em frente a um espelho, nós vimos a nossa face. Mas quando nós nos afastamos do espelho, nós já não vimos a nossa face, já não temos o espelho para olhar, para ver o nosso rosto. Assim é a palavra de Deus para aqueles que escutam e não a guardam no seu coração. E depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Logo esquece a sua aparência. Ele logo esquece. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-a, será feliz naquilo que fizer. Ele, nessa lei, não esquecendo o que ouviu, porque ele guardou a palavra e pô-la em prática, e será feliz em tudo o que ele colocar a sua mão, em tudo o que ele praticar e tudo o que ele fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas e suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Meus queridos amados, aqui o versículo 26 e 27, ele fala para nós: se alguém se considera religioso, o que é um religioso? O religioso é aquela pessoa que está sempre a falar em Deus, que o religioso é aquele que ouve a palavra e que não sabe mais nada, porque ouviu glória a Deus e porque diz: ai, glória a Deus, ai, Deus é bom, e isso não passa disso, mas não guardou o resto do mandamento.
da sua palavra. Porquê é que ele não guardou? Porque quando ele se enfrentar com uma dificuldade, com um problema, ele vai logo acusar Deus, ofender Deus. Ou então alguém que está ao seu lado. Ou alguém que não tem nada a ver com aquilo que a pessoa está a passar. E julga a pessoa. Esse é religioso. Como também muitos ouvem a palavra e escutam a palavra por um ouvido a 50 e por outro sai a 100. E o que é que acontece? Depois, quando eles estão perturbados com algo, desconfiados, que é o termo que os zangados, desconfiados com a vida, amargurados com a vida, uns vão para a bruxa, outros vão para o cartomante, outros vão fazer mesinhas, outros vão, sei lá, fazer coisas horrendas que não agrada a Deus. Outros vão fazer promessas, vão andar de joelhos, de rastros, como as cobras, para agradar a Deus. Pois olha, posso-vos dizer a vocês, de toda a certeza, onde esta palavra chegar, escutem, meus amados. Deus já fez o sacrifício, enviou seu Filho a morrer na cruz por si e por mim. É o sangue de Jesus que nos liberta. É a palavra de Deus que nos salva, que nos liberta. Meus amados, todo aquele que diz que ama a Deus e considera-se religioso em outras práticas, como o amor ao dinheiro, como o amor à ganância, como o amor à maldizência, como o amor a perturbar o vizinho ou a vizinha, ou seja lá quem for, esse é religioso e Deus não se agrada dele. Amém? E então, é aquilo tudo que a palavra diz no 26 e no 27. A religião que Deus se agrada é aquela que ele aceita, é aquela que guarda a palavra, é aquela que é imaculada e está ao cuidado da viúva, dos órfãos e de todos aqueles que necessitam de ser ajudados. Amém? Essa é a verdadeira religião para Deus. É o próprio amor. É o amor sem fronteiras. É a compaixão do Senhor através de nós. Amém? Meus amados, aqui a escritora do Pão Diário, ela fala para nós assim, uma história da sua filha, que a sua filha ia à escola e de inverno no seu país tem muitos agasalhos, como naqueles sítios como na Alemanha e nos sítios frios que nós sabemos, que não vou aqui citar os nomes deles. E, portanto, nós sabemos que nós, como mães e pais, gostamos que as nossas crianças andem sempre bem agasalhadas e para não ficarem doentes. Então, aquela família era uma família com grandes necessidades. E ficava zangada todas as vezes que a sua filha chegava à casa sem as luvas, sem o seu agasalho. E a sua mãe ficava exausta, ficava muito aborrecida. Porquê? Porque ela não tinha maneira e outros recursos de ir comprar outros agasalhos para a sua filha. Mas, um certo dia, a mãe ficou mesmo muito brava. Além de ficar aborrecida, ela ficou muito brava. E por que ela ficou muito brava? Porque a menina, a criança, dava as luvas a outras crianças que tinham frio, que não tinham agasalho. E a sua mãe não estava a compreender porque é que a sua filha chegava todas as vezes a casa sem as luvas. E começou a dizer para a Melissa, tu precisas mais de ser mais responsável. Não dá para continuar assim, diz a sua mãe para ela. Melissa, a menina, a criança, começou a chorar. Em meio às lágrimas, então ela contou à sua mãe, que por continuar ganhando luvas novas, ela dava às que tinha às crianças que não as possuíam. Ela sabia, mesmo apesar que a sua mãe tinha dificuldades, que lhe comprava os agasalhos, mas os outros não tinham mesmo. Nada. Então ela dava às outras crianças. Agora ela, como jovem de 18 anos, um dos seus olibis é
voluntariado na comunidade e aconselhamento e orientação de crianças nos bairros periféricos da cidade. Ao referir-se ao seu desejo de ajudar as pessoas, ela disse: é como se esse fosse o tipo de coisa que eu deveria estar fazendo. Como cristãs, devemos ter um coração inclinado a doar. Tiago nos apresenta um modo prático para nós doarmos: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades. Como nós lemos no versículo 27, Deus obedece ao que Ele lhe pede para fazer. É o que deveríamos estar fazendo. É o que todos nós deveríamos estar fazendo, amados. Esse é que pratica a boa religião. Estão a compreender o verdadeiro amor? É o amor incondicional, o amor de Jesus, que Ele entregou-se por si e por mim. Por isso eu deixo esta mensagem a todos vós e oro ao Senhor para que o Senhor nos dê mais entendimento e revelação da sua santa palavra, para que nós sejamos bons ouvintes e prontos para guardar e prontos para usar na vontade e no momento oportuno. Pai querido, em nome do teu Filho amado Jesus, eu sei que muitos têm dificuldade em guardar as palavras no seu coração. Eles até sabem que é errado por muitas vezes o que fazem, o que praticam, mas eles vivem no espírito do engano. E esse espírito que veio para matar, roubar e destruir, que é o espírito do mundo, o espírito das trevas, em qual muitos dizem que é o seu Deus, porque Deus deixou tudo no mundo. Sim, meus amados, Deus deixou a palavra, Deus deixou a vida, Deus deixou o amor, Deus deixou o perdão, Deus deixou a compaixão, Deus deixou a dignidade, Deus deixou tudo isso, mas não o mal. Tudo que não é do bem é do mal, e tudo que é do mal, que é errado contra a palavra de Deus, que Deus abomina, é do maligno. Por isso, meditem bem nestas palavras, meditem bem nesta escritura, e peço ao Espírito Santo que vos dê a revelação desta palavra, em nome de Jesus. Eu vos entrego ao Senhor e oro ao Senhor por cada um de vós, onde esta mensagem chegar e for ouvida, aqueles que ainda não conheceram, que ainda não ouviram a palavra do Senhor, que ela introduza no seu coração, que ela penetre na sua alma e que o Senhor, Ele é bom, o Senhor é compassivo e misericordioso. Ele não leva em tempo da ignorância. Muitos já ouviram falar de Jesus e continuam a praticar, estar nas práticas erradas contra a obra de Cristo. Por isso, arrependam-se, afastem-se das práticas maléfias que Deus abomina. Amém? Por isso, meu Pai querido, peço perdão por todos eles, peço perdão por aqueles que ainda não têm a revelação da palavra no Espírito, Senhor, em nome de Jesus. Eu te os entrego no teu altar da graça, te entrego as suas famílias, te entrego as minhas famílias, te entrego os meus amigos, conhecidos, de longe e de perto, familiares, filhos e netos, te entrego todos. Aqueles que estão enfermos, Senhor, derrama sobre eles o teu Espírito de cura, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Eu vos abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E até amanhã, se Deus o permitir. Amém.